falando sobre a expulsão dos demônios. Aleluia! A segunda parte do capítulo 15 do livro Como Curar os Enfermos, que vai lhe mostrar como fazer isso. Mas quero dizer que Francis e eu não sabemos todos os meios, mas estamos aprendendo e a porcentagem de pessoas que estão sendo curadas e libertas está aumentando. E estamos compartilhando com o corpo de Cristo o que sabemos num livro assim, e nós provavelmente poderíamos escrever 50 livros como que temos para contar. Mas condensamos tudo nesse livro para lhe dar um padrão a seguir. Então leia a Bíblia. Existem 38 exemplos de curas específicas no Novo Testamento. Só 38. E se quiser confirmar isso, é só pegar um bom comentário bíblico. E desses 38, 10 são casos de expulsão de demônios. Isso é 25%. Então, se Jesus considerou tão importante a expulsão de demônios em relação a doenças e curas, então é vital que o corpo de Cristo saiba como fazer isso e como reconhecê-los. Agora, muita gente vai a um culto de libertação e isso ainda acontece, às vezes, quando as pessoas passam a noite toda tentando expulsar os demônios. É por isso que dizemos, aprenda como fazê-lo e não perca a perspectiva. Jesus nunca levou uma noite para expulsar um demônio. Eu duvido que ele tenha dito mais do que 6 palavras e eles tenham que sair. Não passe suas noites expulsando demônios. Descanse para que possa falar sobre Jesus no dia seguinte. Mas muitas pessoas expulsam esses demônios ou tentam de diferentes maneiras e não os criticamos. Pelo menos estão fazendo mais do que eu fazia. Mas estão aprendendo e provavelmente muitos que faziam isso hoje estão mais esclarecidos. Mas logo depois que a nossa filha se casou com o nosso genro, eles vieram trabalhar conosco. Logo depois da cerimônia, eles foram trocar de roupa e vieram e começaram a operar conosco no Ministério de Milagres. E eu tinha explicado a Bob como parte do ministério. Eu disse, agora Bob, tudo que for necessário fazer, esteja pronto para fazer, porque nós vamos treinar você nisso e você tem uma função. Tudo que Francis ou eu dissermos para fazer, faça. Então, uma noite nós estávamos no palco e lá no auditório, e não sei quantas devia haver, umas 2.000 pessoas ali naquela noite. Então, no auditório, começou um alvoroço e podia se ouvir todo esse barulho. E eu disse, Bob vai ver o que é. Eu nem tenho certeza se sabia que era um demônio ou não, mas sabia que alguém estava se exaltando, mas na verdade era um demônio. Eu disse, Bob vai ver o que é. E Bob ficou... Eu disse, Bob, vá cuidar disso. Ele se voltou, o que nós não sabíamos, pois nós não conhecíamos muito bem, acabara de casar com nossa filha. Bob era um bom crente, formado numa universidade evangélica, mas era de uma igreja tradicional que não conhecia o batismo do Espírito. Bob nada sabia de expulsar demônios. E não sabia o que fazer, e ele só murmurou, bem, pode ser que isso acabe comigo, mas vou lá fazer. E Bob foi até lá. Ele tinha acabado de se casar e lá pelas 2 da madrugada, Bob chegou em casa todo amassado, sabe? Roupas rasgadas, arranhado e tudo mais. E foi assim que a jovem esposa o viu de novo. Agora, o que aconteceu quando ele chegou lá? Havia umas 50 pessoas ali. Saia em nome de Jesus, diga seu nome! E havia todo esse alvoroço, ali uma grande confusão. E Bob se uniu a eles. Ele não sabia o que fazer e pensou que alguém ali sabia. E pensou em entrar ali e fazer o melhor, e ele tinha autoridade. Hoje ele é um ministro de muito poder. Hoje ele sabe como fazê-lo. Desenvolveu-se rapidamente, mas ele teve que fazê-lo. Quando Bob viu aquilo, pensou, Deus, se meu sogro vai me pedir para fazer isso, ensina-me um jeito mais fácil. Não quero passar por isso outra vez. Então Bob começou a prestar atenção e aprendeu sobre a palavra de conhecimento, como pedir que Deus lhe revele coisas e lhe dê a palavra de sabedoria, como pode pensar como Deus e como pode ter acesso ao trono de Deus e perguntar-lhe qualquer coisa, ele vai responder se lhe pedir com fé. Então Bob aprendeu como operar com a palavra do conhecimento ou simplesmente ouvir a voz de Deus. Então fomos a outra reunião logo depois disso e nos receberam na porta assim que chegamos. Charles, alguém lá numa sala lá atrás que está endemoniado, pode vir e cuidar disso? E eu disse, Bob, aleluia. Bob endireitou os ombros e foi até lá, sabia o que estava fazendo. Entrou na sala, era uma menina, acho que devia ter uns 13 anos, uma menina miudinha, e estava ali empurrando aqueles homens grandões, e eles estavam gritando, e estavam expulsando demônios e falando em línguas. Ah, você não expulsa um demônio falando em línguas, ele não entende essa linguagem.
O capítulo 14 de 1 Coríntios diz que quando fala em línguas, você está falando com Deus. E os demônios não entendem essa linguagem, então não os expulsem em línguas, orem em línguas antes de expulsá-los. Isso é bom, mas não tente expulsá-los em línguas. Você vai com a autoridade de Jesus e manda que saiam em português. Mas se você é alemão, pode fazê-lo em alemão. Eles entendem todos os idiomas. Eles não têm barreiras de idiomas. Você não trata com eles em línguas. Mas Bob entrou naquela confusão. E de repente ele os acalmou. Ele disse, agora vou pedir que todos saiam, exceto a mãe e o pai dessa menina. Que só eles fiquem aqui. E quando Bob disse isso, todos saíram aliviados, aleluia. Ninguém gosta de batalhas assim. Você não está lutando contra pessoas, você está lutando contra espíritos e não faz com seus punhos e mãos, mas com a autoridade de Jesus. Lembre-se, quando você está tratando com alguém que está endemoniado, por pior que seja, por mais sujo e perverso, ame aquela pessoa. Ame a pessoa. Jesus os ganhou pelo amor, mas você não ama os demônios. Você assume autoridade sobre eles. E não é quanto você grita, nem por quanto tempo. Você crê, e se você crê e manda aqueles demônios saírem em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, eles vão sair. Saibam que eu já expulsei com o pensamento. Não está em lugar algum na Bíblia, mas eu os expulsei, lugares onde não posso falar alto devido às circunstâncias. Eu falo em pensamento. Saiam daí, demônios, em nome de Jesus. E eles saem. Eles podem pôr pensamentos na cabeça, então devem captar o que você pensa. Agora, neste caso, quando Bob entrou, mandou todo mundo sair, para que a menina de 13 anos não se assustasse com aquela confusão toda. Uma vez o menino foi trazido, dessa vez foi com Francis, e esse menino quero dizer, ele quase gritou quando viu Francis chegar. Foi levado lá para que orassem por ele, disseram, tem demônio, e o menino gritou e fugiu, mas um homem ali tinha discernimento e amor. Ele saiu, conversou com aquele menino e acalmou e tranquilizou. E ele o conquistou pelo amor. Ele não precisava libertação, apenas amor. Alguém o assustou, ele tinha medo de evangelistas. Então fale com gentileza, mas com autoridade. Você não precisa pular e gritar e forçar e impor as mãos e tudo isso. Faça com suavidade, mas em geral você precisa acalmá-los primeiro, porque estão sendo controlados por um espírito. Então Bob se sentou com essa menina e conversou com ela um pouco. Então, assim, de repente, Bob enviou um pensamento a Deus. Deus, não sei o que é isso, então pode me dizer. Em sua mente surgiram as letras L-A-O, Lao. Então Bob se voltou para aquela menina e disse, o que L-A-O significa para você? Ela disse, como descobriu isso? Como é que soube? Ela ficou apavorada. Ele disse, Deus me falou. Ela disse, ele me disse que se eu contasse a alguém, ele me mataria. E ela disse, ele é o demônio que veio a mim quando eu tinha 8 anos ou 9 anos, dizendo, se você me der a sua alma, vou lhe dar o poder de levitar coisas e fazer feitiçarias e coisas assim. E ela pensou que seria divertido, então ela deu sua alma a esse demônio, esse anjo caído, esse enviado de Satanás, membro do exército de Satanás. Então, Lau passou a controlar a sua vida. Ela sabia que podia fazer coisas grandes e poderosas com o poder do diabo, mas ela sabia que ele tinha autoridade sobre ela e podia matá-la se quisesse. Ela sabia disso. Mas ela disse, ele vai me matar se ele souber. Mas Bob disse, não vai, porque tenho mais poder do que ele, posso prendê-lo, e ele não pode feri-la. Lembraram a passagem que eu li antes, que eles não podem ferir você. Ele disse, você quer ser liberta disso? Ela disse, eu pensei que seria divertido, mas não é mais, estou com medo. Sim, gostaria de ser liberta. Então Bob simplesmente, ele é uma pessoa calada, ele calmamente impôs as mãos nela com suavidade, nada de luta, de gritos ou coisa assim. Ele apenas disse, diabo, eu te prendo pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito chamado Lau, sai em nome de Jesus. E ele saiu. Nós vimos essa jovem várias vezes nos anos seguintes, tornou-se uma cristã radiante pelo poder de Deus. Por aí você vê como é fácil expulsar um demônio, mas reconheça-o. Agora, a Bíblia diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se o diabo não pode dizer a verdade,
e não há verdade nele, por que lhe perguntar que demônio que é? Pergunte a Deus, e seu Espírito lhe dirá o que você precisa saber. Em geral, o dom do discernimento de espíritos nos revela sobre essas doenças incuráveis e outras situações. Agora, vamos passar para um outro assunto. Vocês estão acompanhando o livro, está no capítulo 15. Francis e eu reconhecemos que sabemos tão pouco, mas sabemos muito mais hoje do que anos atrás e continuamos. Se você descobriu um jeito eficaz de exorcizar demônios de alguém e não é nosso jeito, continue fazendo. Se está falhando com o método que está usando, então leia isto, então tente. Porque à medida que aprendemos a aplicar este poder e temos confiança no que estamos fazendo, isso se chama fé, veremos pessoas libertas de demônios. Agora, para distinguir alguns desses demônios, você precisa saber reconhecê-los e então saber como expulsá-los. Uma senhora veio falar comigo certa vez, foi no Colorado, e ela apontou para o seu lado direito, mais ou menos na área do apêndice, colocou a mão ali e disse: eu tenho uma dor aqui, acho que há alguns 3 anos, fui a tudo que é especialista, médico e até mesmo psicólogos, tudo que consegui achar, não conseguiram achar a causa ou cura, e não existe analgésico que tire a dor. Fui a reuniões carismáticas e oraram por mim. Lembre-se que Jesus não disse orem para expulsar demônios, ele disse expulsem. Então, tive um discernimento de espíritos. Como obtemos discernimento de espíritos? Com bom senso. A dor estava resistindo há tempo, os médicos não achavam a causa ou a cura. Esses espíritos maus têm grande poder, podem operar milagres em seu corpo, eu sabia de tudo isso. Tinham orado por ela e não adiantou, e eu senti no meu espírito que era um demônio. Eu lhe disse para pôr a mão dela no lugar, eu não fiz porque ela, não o demônio, teria me dado um tapa, porque não teria sido apropriado eu pôr a mão ali. Seja cuidadoso e recatado no que faz. E a propósito, quero fazer um pequeno parêntese. Homens, não levem uma mulher que não é sua esposa para acompanhá-los em qualquer tipo de ministério de libertação ou outro. Não faça, você vai ser apanhado e em pouco tempo vai divorciar sua esposa e provavelmente casar ou se envolver em adultério com outra pessoa. Não ministre numa base contínua com o sexo oposto. Não faça. Se você precisa ir ministrar, quer seja cura ou libertação ou ensino, ou seja lá o que for, a alguém, então vá em frente e leve sua esposa, ou então leve um outro homem. Se você é mulher, leve outra mulher. Faça-o na companhia de outros. Você precisa dessa proteção. Agora, nessa ocasião, reconhecendo a dor como de um demônio, falei que pusesse a mão ali e eu toquei a sua mão com meu dedo. Queria que o poder a tocasse ali diretamente. Naquele demônio tinha se instalado naquela parte do seu corpo, causando dor. Então eu disse: diabo, em nome de Jesus, eu te prendo, o espírito de dor, sai dela. E perguntei o que aconteceu. E acho que Deus abriu seus olhos espirituais, porque ela disse, era como uma sanguessuga que tinha se agarrado dentro dela. Quando você disse sai, aquilo se soltou e virou de cabeça para baixo e desapareceu. E ela disse: eu não tenho mais dor. Deus a libertou. Isso foi evidência de algo que Deus me deu para ensinar, mostrando que demônios realmente podem atacar seu corpo. E quando saem, eles se soltam, e eles podem fazer isso porque podem atacar nervos que causam dor. Eles podem causar essa dor em seu corpo. Pouco tempo depois disso, um homem veio nos ver em nossa casa, era um motorista e morava a 600 quilômetros. No decorrer da conversa, ele disse: minha esposa tem dor, e ele colocou o dedo no mesmo lugar da outra mulher. Ela tem dor há uns 3 anos, os médicos não sabem o que fazer, os remédios não adiantam, ela já foi a reuniões de oração e oraram, mas nada adiantou. Eu lhe contei aquela história e disse: vamos ligar para ela. Ele a chamou pelo telefone e eu lhe contei a história, ele disse quem eu era e eu disse: ponha sua mão no lugar da dor. E eu disse: diabo, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus, Espírito da dor, sai em nome de Jesus. E eu disse: que houve? Ela disse: sumiu. Aleluia. Sabe, pelo telefone, a 600 quilômetros. Tudo que você precisa fazer é comunicar com os demônios. Se estiver na África, poderá se comunicar com eles, se você crer. E se Deus lhe der razão para fazer isso, muito bem. Depois que eu entreguei minha vida totalmente a Jesus, fui cheio do Espírito, estava vivendo uma vida santa, ministrava em poder e milagres. Peguei uma coisa no peito, nesta área,
e me fazia tossir. Era como se eu estivesse respirando sob água. Toda vez que eu começava a falar, eu começava a tossir. Quando aparecia na televisão, começava a tossir. Isso estava destruindo o meu ministério. Fui ao médico, ele pôs o estetoscópio e disse, parece ser na traqueia. Eu voltava alguns dias depois, ele me examinava, parece ser na traqueia, era aqui, mas agora parece estar aqui, nessa área por aqui, de alguns centímetros. E cada vez ele localizava o problema em um lugar diferente, pelo efeito que estava tendo no meu corpo, mas não achava a causa, dizia, parece na traqueia. E ele me dava um remédio, eu continuava tossindo. Um dia eu estava com os amigos e eu disse, sabe que isso pode ser um demônio? Expulsem-no. E uma pessoa ali tinha um ministério muito poderoso de expulsar demônios e ele impôs as mãos em mim, prendeu o diabo, expulsou o espírito e eu nunca mais tive qualquer problema. Os demônios podem atacar quem é cheio do espírito, mas não podem possuir sua alma. Não tem esse poder. Não se esqueça, ou Jesus controla a sua alma, ou é o diabo, pois você tem a liberdade de escolher a quem você vai entregar o controle de sua vida. Agora, tratando da forma como o diabo pode fazer alguém falar, uma menininha pode às vezes falar como um homem, já ouvi demônios latir como cães, já ouvi demônios responder, já os ouvi gritar, todo tipo de situações em que eles falaram e sempre parece ser a pessoa que está falando. Como conseguem fazer isso? Os demônios tratam com duas partes de seu corpo, de forma geral. Eles afetam sua mente ou eles afetam seu corpo. Eles põem doenças ou enfermidades no seu corpo e eu já lhes contei alguns desses, mas nem toda dor é causada por demônios. Você põe sua mão no fogão quente, vai doer. Não é um demônio, o demônio pode levar você a fazer aquilo, mas normalmente é um acidente. Então, não sinta que tudo que acontece com o corpo é um demônio. Tente descobrir perguntando o que causou, há quanto tempo tem, o que os médicos dizem sobre isso. Então pode discernir o que a pessoa está precisando. Pode ser cura, pode ser ensino, pode ser libertação, o que precisa. Sempre seja como Jesus. Nunca diga tenho um ministério de libertação. Jesus não tinha um ministério de libertação. Ele libertou pessoas de demônios, mas seu ministério era maior que isso. Seu ministério era para a necessidade total da pessoa. Jesus não tinha um ministério de cura, mas ele curou doentes. Jesus não tinha um ministério de pregação, mas ele pregou. Jesus não tinha um ministério de ensino, mas ele ensinou. Todas essas coisas combinadas eram o ministério de Jesus e devemos ser como ele. Então não vá por aí dizendo, Deus dá-me o ministério de libertação ou o ministério da cura. Faça o que Jesus mandou fazer e fará todas as obras que Jesus fez, porque você é o corpo de Cristo. Agora eu sei que Deus usa certas partes, ou melhor, certas áreas do ministério, os dons do ministério, como são chamados. Alguns são pregadores, outros são evangelistas, outros são mestres. Temos funções diferentes que Deus nos deu e Ele nos capacita a usar esses vários dons de formas diferentes, mas todos temos a ordem do Senhor Jesus Cristo de expulsar demônios, curar enfermos, controlar as víboras e serpentes. E eu acho que ele fala no sentido espiritual aqui, mas eu também creio que você pode, como Paulo, se livrar de cobras sem ser ferido. Eu creio que você pode fazer isso em caso de acidente, mas por causa de todas as coisas que as pessoas tentam. Charles, ora para que Deus me dê um ministério de cura. Não, eu não vou orar que Deus lhe dê isso. Eu vou orar que você ouça Deus, porque Jesus já disse o que deve fazer. Agora, existe o dom de cura, como já mencionamos num outro estudo, mas todos temos a ordem de Jesus, todos os crentes, para fazer isso, expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho. Muito bem. Quero contar uma história com referência a uma libertação que se deu no meu escritório. Um jovem batista que veio trabalhar conosco, um dia antes de aceitar a posição de gerente do nosso escritório, ele veio e ele disse, estou pronto a aceitá-la. Nós tínhamos feito uma oferta e ele disse, quero trabalhar para você, mas sei o que você ensina. Antes de vir trabalhar, quero receber o batismo do Espírito Santo. Então eu ministrei o batismo, ele falou em línguas, e isso é bom até para batistas, aleluia, ou para católicos ou metodistas, mas não cremos em denominações, não cremos em Jesus, aleluia. Agora, através disso, ele estava no escritório e um amigo nosso vinha tratando com cura interior e trabalhando com uma jovem que estava tentando se suicidar. Ela tinha resolvido que ela ia se suicidar e era sério. Ela tentou e quase conseguiu. Acabar de sair de um hospital psiquiátrico onde ela
tinha cometido adultério com alguém enquanto estava ali em tratamento. Ela tentou se suicidar ali no hospital. Eles a trouxeram ao nosso escritório para que a ajudássemos. Então, eu estava sentado ali, o jovem Batista estava na outra cadeira, eu me levantei e fiquei junto à escrivaninha e essa jovem entrou e ela se sentou diante de mim e comecei a falar com ela. Quero ensinar a vocês muita coisa com este exemplo sobre tratar com pessoas. Antes de tudo, ame essas pessoas. Elas são tão preciosas para o Todo-Poderoso, são seres eternos, são almas eternas que precisam ser redimidas das garras do demônio. Não são elas que estão tentando cometer suicídio, é o diabo comunicando essas ideias. É melhor eu voltar e terminar o que comecei a dizer sobre isso. O demônio pode pôr ideias. Alguém aqui já teve um pensamento mau? Desde que foi cheio do Espírito Santo? Está vendo? O diabo pode pôr pensamentos na sua mente. Mas você tem a capacidade de receber pensamentos de Deus. É por isso que diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Diz que devemos pensar nas coisas boas. Pense no louvor que você pode dar a Deus. Ou seja, faça as coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus. Pense na palavra de Deus. O que você coloca na sua mente é o que você vai se tornar. Creio que sua alma eterna, ou serve ao diabo ou a Deus, não pode servir os dois ao mesmo tempo, só um ou outro. Você não tem a escolha de servir a si mesmo. Você é humano. Eu creio que aquele a quem você serve é quem, na verdade, controla a sua alma. E eu creio que sua alma é o que diz a sua mente o que pensar. E o que você coloca em sua mente, seu coração, isso é que vai se tornar. Como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Como pensa em sua alma, assim ele é. Portanto, sua alma é controlada ou por um ou pelo outro. Mas, além de ser controlado, pode ser influenciado. O que não é controle. Temos essas duas forças lutando constantemente em nós, o Espírito de Deus e o diabo, tentando obter o controle da nossa mente. E eles operam através da mente humana, que é controlada, eu creio, por sua alma. E ao fazer isso, o diabo pode pôr pensamentos ali. E então, se você se mete a esses pensamentos, você dá uma base para o diabo, por exemplo, com amargura, e não guarde amargura, se não quiser abrir a porta ao diabo. Não devemos incentivar as atividades dos demônios. Está em Gálatas, eu acho que é onde fala sobre essas atitudes egoístas, negativas, ressentimento, inveja e finalmente acaba em assassinato, ódio e todas essas coisas. Essas são atitudes que tratam com o eu, e quando você começa a alimentar o eu em vez de ministrar a outros, então isso abre a porta para os demônios entrarem e começarem a falar com você. Por exemplo, na depressão, opressão, coisas dessa natureza. Quando você começa a pensar em si mesmo e tem ressentimento de alguém ou falta de perdão, essa depressão, opressão começa a pesar na sua mente porque você está olhando para dentro e é escuro e os demônios entram e começam a ajudar a você. Você começa pensando essas coisas negativas, pensando em si, mas os demônios conseguem entrar e você está encorajando as atividades deles e eventualmente você não pensa mais sobre Jesus. Você vai pensar tanto sobre si mesmo que o diabo vai controlar você. E, em geral, ele controla você com um pensamento introspectivo e, por causa disso, os demônios podem controlar sua mente. Agora, com aquela jovem que veio nos ver, o diabo ela tinha se envolvido com feitiçaria, coisa assim, abrindo a porta para o diabo. E os demônios não só entraram para pôr pensamentos em sua mente e causar essa depressão em que ela estava vivendo, mas estava ela totalmente possuída pelo demônio. Ela nem conseguia pensar, Jesus, eu te amo. Não conseguia mais pensar nisso. O demônio tinha conseguido controlar sua mente. E tudo que ela dizia era, não quero mais viver, eu vou me suicidar. Ela me contou assim que entrou no escritório, não importa o que digo, eu vou me suicidar, acho um jeito, vão me matar, você não vai me fazer mudar de ideia. E eu disse, querida, e eu a olhei bem nos olhos, estava olhando para ela. E Deus me deu, eu creio, uma unção de amor aquele dia por aquela jovem. E eu disse, sabe, Deus ama tanto. E ele faria qualquer coisa para levá-la ao céu. Deixou seu filho morrer para levar você ao céu. Deus não quer que o diabo a controle como está fazendo. Ele não quer que você se suicide. Porque se o diabo conseguir levá-lo ao suicídio, isso é assassinato. E Deus disse que isso é pecado. Isso vai levar você ao inferno se fizer isso. E o diabo está tentando pegar sua alma, mas Deus quer você, e Ele ama você, e o diabo odeia você, e o céu vai ser tão lindo, e Deus quer levar você para lá, mas também quer que seja feliz na terra. O diabo quer levar você ao inferno, e a uma eternidade de tormento, vai ser pior do que o inferno que você está vivendo aqui na terra hoje. Eu disse, você não quer pedir a Jesus que perdoe seus pecados? E ela disse, não consigo pensar direito.
e disse, agora, escute com atenção. Eu disse, não é você que está me dizendo isso. O demônio que está possuindo você é que está falando com suas cordas vocais, está colocando essas palavras na sua mente, e você está dizendo isso porque fala do que está na sua mente. Se você diz, uau, isso doeu, é porque isso chegou à sua mente e ela dá o sinal e você fala isso. Então ela disse, não consigo pensar direito. Eu continuei falando com ela, comunicando a ela o amor de Jesus. E eu disse, eu posso expulsar esse demônio e você será livre. Eu não sei, só uma breve lamúria. Eu disse, é o demônio falando de novo, não é você falando comigo. O demônio está controlando sua mente e está falando comigo, mas estou lhe dizendo que Deus ama você e pode libertá-la. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Eu não esperei mais por suas lamúrias porque era o demônio falando comigo. E eu reconheci isso, levantei seu queixo, pois queria olhar em seus olhos. Muitas vezes, quando olhar nos olhos, vai descobrir que ajuda a expulsar o demônio. Muitas vezes não chego a fazer isso, mas é melhor. Eu acho, se você puder. Então olhei bem nos olhos dela e com muito amor eu disse, demônio, em nome de Jesus. A propósito, ela tinha tanta amargura, parecia 20 anos mais velha do que realmente era. Seu rosto refletia apenas amargura e ódio, ressentimento. Estava cheio de tudo isso, especialmente amargura. E eu disse, demônio, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Espírito de suicídio e espírito de amargura, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai dela. Então, imediatamente, foi uma coisa assombrosa. Você já deve ter visto gente em filmes ou na televisão, quando tiram a máscara. Duas pessoas diferentes. De repente, tudo aquilo desapareceu, sua fisionomia mudou diante dos meus olhos, uma suavidade surgiu em seus olhos, um brilho e sorriso no seu rosto. Eu disse, diga, Jesus, eu te amo. E ela disse o que não pudera dizer antes, disse, Jesus, eu te amo. Jesus, perdoa meus pecados. Eu me arrependo disso tudo. Jesus, toma conta de minha vida e torna-me a pessoa que queres. E sua fisionomia brilhava. Ela saiu dali alguns minutos depois, levando a Bíblia que lhe foi dada, levando alguns livros que lhe demos, totalmente livre desse demônio. Pelo amor. Mas você não ama o demônio, você tem que expulsá-lo, mas você ama a pessoa enquanto expulsa o demônio. Aquele jovem batista disse, eu sempre pensei que era horrível expulsar demônios, ouvi todas essas histórias horríveis, mas ele disse, nunca vi nada tão lindo, cheio de amor, tão calmo e tão fácil. Não houve gritos, não houve clamores, não houve qualquer luta, não houve discussões, nada além daquele espírito manso e suave. Foi simples, calmo, bem deliberado, palavras de fé. Demônio, sai dela. É o jeito simples de expulsar demônios. Aleluia, glória ao Senhor. Gosto de tratar com demônios, mas não gosto de estar perto deles. São criaturas horríveis, mas temos esse trabalho. Eu não retrocedo diante de um demônio em qualquer circunstância. Quero ler uma passagem que se enquadra com essa história da jovem que foi liberta dos demônios do suicídio e da amargura. O demônio controlava sua mente e estava falando comigo, colocando palavras na mente dela, e elas saíram através de suas cordas vocais. Os demônios aparentemente não têm cordas vocais, é por isso que as pessoas gritam quando eles saem, como na Bíblia. Os gritos são simplesmente porque o diabo controla a mente delas, e a pessoa não tem controle de sua mente. E aqui está o texto para isso, Marcos 5,15. E vieram a Jesus e viram aquele que fora possesso do demônio, e tivera legião, sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e tiveram medo. Veja, vestido e em perfeito juízo. Quando você expulsa os demônios, então a mente volta ao controle da pessoa e não do demônio. Isso significa possessão. O diabo controla, ele possui. Mas eu e a minha casa, especialmente eu sei, eu entreguei minha vida completamente, totalmente ao Senhor Jesus Cristo e a Deus. E eu disse, controla-me como tu quiseres, farei o que mandares. Esta é a razão porque é tão importante fazer uma declaração total da sua vida, não apenas parcial. Se você segura alguma coisa, por menor que seja, que não quer dar a Deus, o diabo vai operar naquela pequena coisa. Pode ser 1% de sua vida, pode ser 1/10 de 1%, pode ser algo insignificante. Pode ser algo que parece importante, ou pode não ser, mas aquela pequena parte de sua vida que você retém vai levá-lo a olhar para si mesmo em vez de outros,
Você vai se esforçar para tentar agradar a si mesmo e não a Deus, e isso abre a porta para o demônio entrar e começar de pouquinho em pouquinho, controlando pequenas áreas de sua mente. E se ele pode controlar você um pouco, ele vai conseguir um pouco mais, e você não vai perceber e nem vai saber quando ele o possuir. Você vai acabar perdendo interesse em Jesus, vai começar a esfriar, vai ficar apático, vai perder seu primeiro amor por Jesus. Essas coisas de que Jesus fala no livro do Apocalipse, onde ele diz: os que perseverarem até o fim verão a Deus. Eu vou vomitar os mornos da minha boca. Os que perdem seu primeiro amor por mim, se não se arrependerem, não verão o céu, ouviram? Ele está tratando com essa área da nossa vida e é tão vital que compreendamos que é preciso tratar disso. Se você sente raiva, não peque acalentando a raiva. Ele diz: não peque. Por isso, se alguém o deixa com raiva, não alimente isso, porque estará alimentando um demônio. A Bíblia fala de hospedar anjos incógnitos. Eu acho que da mesma forma você pode abrir a porta para o diabo, e se você alimenta essa ira por um longo período, vai descobrir que vai ser acompanhada por outros demônios chamados ressentimento e ódio, inveja. Alguns deles vão entrar. Mateus capítulo 12, versículo 43. Jesus, numa parábola, mandou que um demônio saísse de um homem, e esse homem, ele ficou limpo, ele ficou vazio e limpo. Mateus 12, 43 é o versículo. Ele ficou vazio e limpo quando o demônio saiu. Mas o demônio foi para o deserto e os lugares ermos, tentando achar um lugar para viver, e não conseguiu achar um. Sabe o que esse demônio fez? Esse demônio saiu buscando um lugar, e ele sabia que aquele homem fora liberto do demônio, sabe? O demônio possuíra e não queria sair, mas foi obrigado. Então ele voltou e olhou pelas janelas dos olhos do homem e disse: uau, olhe para esse lugar onde eu morava, está limpo e vazio e não tem placa de aluga-se. E esse demônio diz: vou voltar para cá. E então o demônio foi e voltou com 7 outros piores do que ele. E trouxe todos os 7, e os 8 entraram nesse homem, e ele ficou pior do que antes, porque ele não se ocupou com a palavra de Deus, fazendo o que Jesus mandou e se entregando ao Espírito de Deus. Ele permitiu que esses pensamentos, essas atitudes voltassem, e ele ficou pior do que era antes. Então não permita que eles tenham nem a menor base, nem o menor ponto de apoio, qualquer que seja, pois vai acabar capturando você. O diabo queria que Jesus o adorasse só um pouquinho lá no deserto aquele dia, mas Jesus reconheceu o diabo, tinha discernimento de espíritos, e reconheceu o demônio invisível e o combateu com a palavra de Deus. É tão vital, é tão importante que todo dia você medite na palavra de Deus, vendo o que pode fazer para agradar a Deus e a Jesus, e como pode parar de tentar agradar a si mesmo. É vital que nada do eu controle você. Tome a sua cruz dia a dia e morra. Jesus está dizendo: não deixe o diabo ter um lugar em seu coração. Então, meditando na palavra, podemos impedir que os demônios venham. Eu creio que todos podem evitá-lo, mas o problema é que não sabemos, não conhecemos a Bíblia, não temos o batismo do Espírito Santo, às vezes nem sequer somos crentes, e muitas vezes você vai ver alguém que nasceu de novo, mas ainda precisa de libertação, pois não sabe que está agindo errado. Deus não limpa tudo instantaneamente, Ele perdoa seus pecados, mas você ainda tem hábitos e atitudes que precisam ser eliminados. Muita gente vai por anos, cheios do Espírito e com falta de perdão. E falta de perdão é um dos meios mais rápidos de se abrir para o demônio. Você vai descobrir que está com artrite, e bursite, e problemas de nervos. Tudo isso vem por causa da falta de perdão na vida. É simplesmente você que convidou os demônios a entrar com suas próprias atitudes egoístas. Cuidado com essas atitudes. Aleluia. Uma vez, Francis e eu, ensinando sobre cura, nós tínhamos só 1h30, algo assim, num seminário para ensinar sobre cura e a operação dos dons do Espírito. O tempo era bem curto, então quando passamos a ter seminários de 3 dias, ensinávamos sobre cura, talvez 3 horas, e agora ensinamos de 12 a 15 horas nessa série, e tivemos de condensar. Então eu gosto de, quando estou ministrando cura, eu sempre gosto de demonstrar, trazendo alguém à frente com uma palavra de conhecimento e então deixando que seja curado diante da audiência para que sua fé seja edificada. Bem, Francis sabia que quando eu tratava com expulsão de demônios em geral, ia ser um espírito de bursite ou artrite ou algo assim que ia surgir.
Esses parecem sempre ser os que aparecem e tenho fé que sempre vão sair. Então, em geral, eu peço a Deus por uma palavra de conhecimento e eu sinto em meu corpo exatamente o que eles têm e posso reconhecê-lo assim, e eu peço que venham e tenho confiança total que eles serão curados. E se estou tratando com demônios, bem, eu expulso o demônio e a dor deixa o corpo ali mesmo. É uma demonstração do Espírito. Paulo disse, minha pregação não consistiu de palavras de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sempre dê toda a glória a Deus. E quando você vê quão pouco tem a ver com tudo, fisicamente e mentalmente, Deus recebe a glória, mas você faz a obra, você é o servo, Deus é o mestre, Jesus é o mestre, você trabalha para eles, mas você é o que faz para eles. Agora, nesse caso, Francis me enganou naquela noite. Eu estava nisto e estava me preparando para chamar alguém, um espírito de bursite para expulsar. E Francis disse, Charles, Deus falou comigo e disse que uma mulher foi trazida aqui de um hospital psiquiátrico. Acho que era até um pouco pior que isso. Acho que estava num hospício, tinha a pulseira do hospital no pulso. E ela disse, Deus quer que expulsemos esse demônio para demonstrar o poder do Espírito Santo. E na minha mente, sabe o que eu pensei? Deus, que ela o faça. Eu vou sair disso. Aleluia. Esses não saem tão facilmente. Aleluia. A propósito, alguém disse que vieram a ele. Uma senhora veio e disse, pode expulsar esse espírito de gordura de mim? Ele disse, irmã, esse tipo só sai com oração e jejum. Aleluia. Então, há formas diferentes de curá-los. Mas neste caso, esta mulher veio e estava louca, sabe? Capaz de agir só parcialmente como ser humano. E então, Francis simplesmente ali em frente à audiência, como demonstração para o povo ver uma libertação, ela impôs as mãos nessa mulher e disse, espírito de suicídio e espírito de insanidade saiam em nome de Jesus. Ela prendeu o diabo e a mulher caiu sob o poder de Deus. Sempre seja sensível ao espírito. Eu caí de joelhos bem ali, ao seu lado, e meu rosto estava perto do rosto dela. Acho que foi a coisa mais perversa e maldosa que eu já vi. O horror inundou seu rosto e seus dedos se crisparam num gesto feroz. E Francis pensou que estava olhando para ela, porque olhava para cima. Ela disse, vou matá-la, vou matá-la, vou matá-la. E Francis pensou, ela não vai me matar. Mas eu reconheci o demônio, pois estava ali bem perto. E eu disse, não, demônio, você não vai matar essa mulher em que está. Você vai sair dessa mulher. Porque o demônio dizia, vou matar essa mulher em que estou. Mas eu reconheci aquele demônio e disse, não, demônio, você vai sair daí agora, em nome de Jesus. Ela disse, eu não vou sair, eu vou matá-la. Eu vou matá-la, odioso, horrível. E eu disse, oh não, demônio, não vai. Você vai sair agora mesmo, em nome de Jesus, agora mesmo, em nome de Jesus. Ele saiu e um sorriso surgiu no seu rosto, livre da insanidade, ali mesmo, sabe? E o poder do Espírito, mas você precisa exercitar esse poder para expulsar um demônio. Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se, mas atitudes não são demônios, mas demônios podem operar através de atitudes. Aleluia. A Bíblia diz para provar os espíritos, mas isso não é. Pessoas criticaram um pastor numa reunião porque ele não provou os espíritos quando anjos desceram ali. Bem, é que não fala sobre provar espíritos angélicos, mas aqui está um dos testes que a Bíblia dá. Está em 1 Coríntios 12, 13. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo poder do Espírito Santo que vive nele. Portanto, quando você está testando ou provando alguém, agora eles podem vir e dizer, oh sim, eu amo Jesus. Mas você pode discernir, se for sensível, que realmente não são sinceros. Então não deixe que o demônio engane com palavras que põe na boca de alguém. O diabo conhece Jesus e conhece Deus, mas ele vai tentar, sabe? Ele vai tentar enganar você uma vez só para mostrar o relacionamento de atitudes e hábitos com demônios. Uma senhora veio a Francis uma noite e ela disse, Francis, preciso ser liberta do cigarro. Ela disse, já expulsaram o espírito da nicotina de mim, expulsaram o espírito do tabaco de mim e muitos outros espíritos. E ela disse, mas ainda fumo. E disse, Francis, você tem uma palavra do Senhor para mim? E ela, sim. Oh, tem. Qual é? Tem sim, pare de fumar. É tão complicado que a gente tem que rir. Aleluia. Veja, quer dizer, é tudo que ela precisava fazer. Ela é que fumava. Não era um demônio, era simplesmente era um hábito que ela adquiriu e não estava disposta a se purificar para Deus.
Não importa o que você tem, pode se livrar disso, a não ser que tenha um demônio, e esse pode ser expulso. E então pode se livrar de atitudes e hábitos. É nossa culpa, não de demônios, quando temos esses hábitos. Vou ler para vocês outro trecho das Escrituras, e então vamos demonstrar a expulsão de demônios. Alguém aqui tem um demônio para ser expulso? Não vejo ninguém. Alguém na escola pelo vídeo? Ninguém também. Mas sabem, eu expliquei a vocês que crentes cheios do Espírito podem ter alguém aqui tem alguma doença no corpo? Alguma doença ou dor? Agora vejo mãos em todo esse lugar e na escola pelo vídeo. Isso porque o diabo pode atacar o nosso corpo e pode atacar também as nossas mentes. Este é o conselho da palavra de Deus e eu vou ler da Bíblia Viva, Gálatas 5, 16, 21. Vou tomar o tempo para ler. É um trecho meio longo. Aconselho que obedeçam às instruções do Espírito Santo. Ele vai lhes mostrar onde ir e o que fazer, e então vocês não estarão sempre fazendo as coisas erradas que a sua natureza quer. É o começo do controle do diabo. Porque, por natureza, nós gostamos de fazer as coisas más que são o oposto das coisas que o Espírito Santo quer que façamos. E as boas coisas que queremos fazer quando o Espírito nos controla são o oposto dos desejos da nossa natureza. Essas duas forças em nós estão constantemente lutando uma contra a outra para nos controlar e nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Sempre vai haver essa pressão. Veja, Eva. Eva tinha tudo de Deus. Deus soprou a vida nela, tinha uma vida perfeita. E o demônio veio na forma de uma serpente e falou através da serpente, ou colocando pensamentos na sua mente, ou com palavras. E o diabo tentou Eva. E Eva não precisava crer naquilo. Deus tinha falado com ela, dizendo o que devia fazer, e o diabo veio com exatamente o oposto. E Eva escolheu deixar o diabo entrar, e ela perdeu sua vida espiritual porque ela se submeteu ao diabo. Então, obedeça somente às instruções do Espírito Santo. Quando é guiado pelo Espírito Santo, você não precisa mais se forçar a obedecer leis judaicas. Mas quando você segue suas próprias inclinações erradas, sua vida vai produzir maus resultados. Pensamentos impuros. Cuidado com essas coisas que surgem no seu caminho. Se de repente você perceber, e peça que o Espírito revele, se você perceber algum pensamento impuro, isso não quer dizer que fica sentado pensando em adultério. Pode ser isso, acho que não vou à igreja hoje. Eu acho que vou assistir aquele filme na televisão, pode ser algo pequeno. Eu não estou com vontade de levantar e trabalhar hoje, acho que vou passar a perna no chefe hoje. Todo tipo de pensamento vai assaltar você. Anseio por prazeres carnais, idolatria, espiritismo, isso é encorajar a atividade de demônios, ódio e contenda, inveja e ira, esforço constante para obter o melhor para si, reclamações e críticas, o sentimento que todo mundo está errado, exceto aqueles no seu grupinho. Isso também envolve doutrinas erradas, ciúme, assassinato, bebedice e outras coisas desse tipo. Quero dizer de novo, como disse antes, que quem vive esse tipo de vida não vai herdar o reino de Deus. Cuidado com a sua natureza carnal. Agora temos mais uns 15 minutos aqui. Vamos então passar para uma demonstração de poder espiritual aqui, demonstrando uma cura. Lembre-se, vocês que estão aqui nesta reunião, se pedirmos que venha, não dê as costas para a câmera. Fique um pouco de lado e eu vou até você, mas também não se acanhe de aparecer diante de uma câmera ou audiência se você tem alguma doença. Quantos aqui prefeririam vir à frente ou ir até Jesus ou ir a alguém que possa oferecer cura e ser curado do que ficar sentado aí e continuar doente? Todos nós. Então, não deixe o diabo lhe dizer, eu não ia querer que pensassem que sou endemoniado. Você não é endemoniado, você está sendo atacado por um demônio e nós podemos livrá-lo dele, sabe? Aleluia, glória a Deus. Então eu agora vou abrir meu espírito e vou pedir a Deus, e essa audiência não é tão grande quanto gostamos de ter 600, 1.000, 5.000 pessoas e muito mais. Acontece, mas eu vou pedir a Deus que escolha alguém que tem algo errado no corpo, e eu vou pedir a Deus por alguém que tenha a evidência disso na forma de dor ou algo assim, para que você possa realmente saber quando sair. Assim podemos demonstrar diante da audiência aqui, através da televisão, que você pode expulsar espíritos sem ficar todo suado, gritando e todo esse tipo de coisa. Vou mostrar como é fácil. Aleluia. Isso é interessante, nunca tive essa palavra de conhecimento para expulsar demônios antes, mas sei o que é atrás da sua orelha, embaixo nesta parte, talvez uns 5 centímetros aqui. Você tem dor nesta parte do seu corpo. Quem tem isso? Ei, temos 2, talvez 3, vejamos.
Quem foi a senhora que falou? Você disse que tem, então venha primeiro. Aleluia. Câmera, venha até aqui, mostre bem de perto, porque a luz não está muito forte. Agora nós vamos cuidar disso. Diga-me, prestem atenção nas perguntas que eu vou fazer. Estou ensinando como fazer isso. Quando estiver pronto para ministrar, faça perguntas assim como estas. O que é que você tem? Bem, eu tenho zumbido no ouvido há mais de um ano, mas a dor começou ontem, pensei. E você sente dor a partir daqui? A dor vai até aqui. Ok. Como é que eu soube? Vocês vão ter que assistir um outro estudo sobre como desenvolver os dons do Espírito, palavra de conhecimento, aleluia. Simplesmente quando eu peço a Deus, eu creio que Ele vai mostrar. E sentiu que tinha aqui, eu não tenho problema aí, mas ela tem. O que acha que causa isso? Você disse algo a respeito? Pensa que está relacionado com o ouvido? Bem, ontem eu trouxe meu sapato para ungir e acho que pode ser um ataque do diabo, dizendo que não vou ser curada. Você teve essa dor antes? Começou ontem. Nunca teve antes na vida Não. desse lado? Bem, o que é isso? Alunos? É um espírito? Quantos acham que é um espírito? Bem, podem abaixar. Quantos não acham que é um espírito? Eu levanto a mão. Agora, é recente. Um espírito podia ter acabado de entrar. Pode ser um espírito. Então, se fizer uma coisa e não funcionar, então faça outra coisa. Não desista e não seja tímido ao fazê-lo. Então, eu vou fazer isto em nome de Jesus. Dor, eu te repreendo. Agora, mova o pescoço. Foi-se, não é? Eu não expulsei o espírito, eu repreendi a dor. Jesus disse à sogra de Pedro, ou melhor, à febre, falou com a febre, febre, eu te repreendo. E disse, dor, eu te repreendo, em nome de Jesus. E ela foi curada. Bem, podem trazer aqui, tragam aqui, conte-me. Mas se for algo diferente do que eu disser, eu não vou ministrar agora, estamos demonstrando. Então venha até aqui, o que é? Vai aqui, aqui desse lado aqui. Isso bem atrás, um pouco só. Quero ter certeza de que está certo. É bem por aqui? Não, não é. Isso, sabem, normalmente nem sou tão exato, mas estamos demonstrando. Agora, o que é que ela tem? Eu disse que é daqui. O dela é aqui atrás. É uma cura diferente. Agora, em nome de Jesus, relaxe, sorria um pouco. Em nome de Jesus, eu ordeno que estes músculos e nervos relaxem. Ordeno que a espinha volte ao lugar e que todo problema se vá em nome de Jesus. Mova o pescoço. Ainda sinto. Está sumindo. Está bem melhor. Está sumindo. Mova um pouco agora. Tive isso no sábado. Não podia, no sábado, nada. Eu ia sair para ver alguém no hospital, mas não podia virar a cabeça e não podia guiar. Mas, mais tarde, estava ouvindo umas fitas de textos bíblicos e tudo sumiu. Aleluia. E então começou a voltar. Eu certo. disse, isso não é certo. Isso, vejam, ela diz tensão. A Bíblia diz, não andeis ansiosos com nada. Não se preocupem, mas quando você fica tenso, você está causando, não que um demônio entre, mas um problema. Seus nervos, na verdade, ficam assim em nós. Médicos me disseram que eles ficam literalmente com a aparência de meus dedos. Assim, se você ficar tenso, precisa se libertar disso. Agora pode fazer massagem para relaxar, ou parar de se preocupar, ou ficar ansioso, e o problema será resolvido. Mas veja, eu simplesmente, com o poder de Deus, com a imposição de mãos, deixo o poder de Deus fluir e ordeno que os músculos relaxem. E é como assim, se você conseguir ver. Foi o que aconteceu? Sim. Agora mexa. Sumiu 90%. Vem aqui, irmão. Você ergueu a mão, mas acho que não vou ministrar agora, porque ele já me contou. Ele é um fisioterapeuta. Aleluia. Agora, a dor começa bem aqui, vai até aqui embaixo. É o que você tem. É bem por aqui. Não é uma diferente. Agora, eu não vou ministrar agora, por uma razão específica. Este homem foi ferido quando era bem pequeno. Este é um tipo bem diferente de cura, e não vamos tratar disso agora. Ele vai ser curado. Ele veio até aqui, a este seminário de cura, para ser curado e vai ser, mas você vai ter que esperar só um pouquinho mais. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, isso, obrigado, Jesus. Muito bem. Esta é uma demonstração, mas eu ainda não tenho meu espírito. Mas sabem, às vezes há uma lição maior quando não há um espírito com que tratar. E Pai, dá-me um que tenha um espírito, algo causado pelo ataque de um espírito, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gostaria que me desse uma bursite, mas não deu, aleluia.
Glória a Deus, gosto desse tipo. Aleluia. Só um minuto agora, porque se Deus não me falar, eu não vou forçar agora. Esperem, só um minuto. Eu ainda não chamei. Eu só disse, gostaria que Deus me desse isso. Se Ele der, eu lhe direi, podemos fazer isso certo. Ele, pronto, obrigado, pai. Aleluia, isso. Você pode pensar, Charles está forçando? Não, o Espírito faz o que eu sinto em meu corpo, o que é. Vamos ver, você disse que é bursite e está doendo agora? Doía agora há pouco. Está doendo agora? A razão que pergunto é que quero demonstrar. Se não está doendo agora, quero outra pessoa. A sua está doendo, vem aqui. Isso. Pegue o microfone. Alguém me traga aquele microfone ali. Isso está sendo gravado e quero que a audiência, pelo vídeo, ouça. Obrigado, glória ao Senhor. Há quanto tempo tem isso? Anos ou semanas? Alguns anos. E o que já dizem tentei, já fizeram tudo. Já fizeram ultrassom. E o que dizem os médicos? É bursite. Vem até aqui deste lado. E como jogando começou? Golfe, aqui mesmo. Começou no golfe? É isso mesmo. E é bursite? Tenho também... Você se sabe, machucou, ficou inflamado também? Mas o que é isso? Uma inflamação ou bursite? Ele disse que é bursite, uma infecção nos tendões, algo assim. Pelo que eu saiba, bursite é diferente, é uma inflamação dos tendões. Não, ele disse bursite. Você disse tendões, se distendeu? Não. Se é bursite, vamos expulsar, porque nos tendões é uma história diferente. Caí e empurrei uma vez os tendões um pouco e um médico me disse, não posso fazer nada por você, exceto dar-lhe cortisona. É como uma inflamação, ele disse. Bem, ele me deu cortisona. Então, assim, certo. Vamos ver num minuto. Eu fui até o carro, estiquei meus braços e disse, em nome de Jesus, tendões, restabeleçam em volta ao normal. E sumiu, e eu não tive mais problemas. Bem, vamos tratar disso. E se você fizer algo ao expulsar um demônio e não funcionar, não se preocupe, faça algo diferente. Não fique tenso ou com medo. Você tem autoridade, o diabo não. Gastei muito dinheiro. Gastou muito dinheiro? Muito Sim, bem, gastei certo. $300 só para o ultrassom. Certo, se você dobra o braço assim, isso dói? Não, isso não sinto agora. Certo. Agora, Dói. olhe, se isso é bursite, vai sair. Demônio, em nome de Jesus, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus. Espírito de bursite, espírito de dor, sai em nome de Jesus. Agora vamos ver se dói, dobre, torça-o. Vamos, diga a verdade. Bem, dói tanto. Você sente agora, continua movendo assim um pouco. Aleluia, glória. Acho que sumiu. Sumiu, não é mesmo? Sumiu. Sumiu. Obrigado, Jesus. Sumiu. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sumiu, sumiu. Sim, olhe para a câmera e diga, sumiu. Glória ao Senhor, muito bem. Você sabe que você... Traga o microfone. Nosso técnico diz, não põe 2 microfones muito perto, aleluia. Ele é um bom técnico. Mas isso não é Isso não é bursite. Bursite, em geral, é uma dor penetrante numa área como o ombro. Este é o último com bursite? Certo, mais um. Vem até aqui. Se isso for bursite, faremos mais uma demonstração e então vamos encerrar o ensino desta hora. Vocês realmente gostaram dessa lição? Quantos de vocês sentem que aprenderam um pouco mais? Aleluia, glória a Deus. Volte-se para este lado. E qual é o problema? É bursite, bem aqui. Os médicos lhe disseram isso? Vem até aqui, até onde a luz é melhor. Há quanto tempo tem isso? 15 anos. 15 anos. Você já esteve com gente cheia do Espírito antes? Sim. Por que não expulsaram? Porque não sabiam? Ou ela não lhes contou? Algo assim, mas... Vejam, por isso precisamos saber e precisamos buscar oportunidades para expulsar espíritos. Porque o fato que você suportou 15 anos de dor não ajudou a ter mais fé em Jesus, não é? Em geral, a fé nos vem de outras fontes. Mas sabe, o diabo está tentando fazê-la sentir dor para que não possa se concentrar na Bíblia. Agora, veja como é fácil livrar-se disso. Dói se você mexer agora? Sim, certo? Que dói sempre. Certo. Em nome de Jesus. Vê como é complicado? Vê como estou me esforçando? Vê como estou gritando e pulando? Vê a mensagem pentecostal? Em nome de Jesus. Diabo, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus. Espírito de bursite, espírito de dor, saiam em nome de Jesus. Agora, joga uma bola. Mova ao redor várias vezes. O que aconteceu?
Foi-se? Sim, parece que sumiu. Parece? A quem é ela que está dando crédito? A quem é? Diga, Jesus. Jesus. Tu me curaste. Já se foi. Embora. E eu te agradeço por expulsar esse demônio. Ele ficou aí tempo demais. Ele me atormentou por 15 anos. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E me alegro que me livraste disso. Obrigado, Jesus. Muito bem. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Agora, eu demonstrei isso para que vocês vissem que não se expulsa demônios com esforço, ou gritos, berros, pulos, falar em línguas, tudo isso. Você tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Foi dado a Jesus e ele disse, você, Charles, você, José, Paulo, Maria, Ana, quem quer que seja, ele disse, vocês que creem serão salvos, os que não creem serão condenados para sempre. Sejam batizados. Então disse, os que creem vão usar a minha autoridade, o meu nome, para expulsar demônios. Ele deu a ordem, ele nos deu os privilégios, a honra, a responsabilidade, porque de certa forma, isso teve um efeito na vida daquela mulher por 15 anos. Porque você não pode se concentrar na palavra de Deus se está sempre com dor. E outras coisas assim vai distrair sua mente. Então, se o diabo pode fazer alguma coisa para atormentá-lo, ele fará. Um médico pode ajudar, cortisona dá alívio, analgésicos podem ajudar, mas quando você expulsa, isso some. Não haverá mais demônio ali, são criaturas invisíveis. Entram e podem atacar seu corpo. Foi o que aconteceu aqui, sumiu. Obrigado, Jesus, aleluia. Podem voltar? Sim. Se você diz, bem, não tenho dor agora, estará dizendo, vai voltar daqui a pouco. Sabe, se você esperar isso, está dizendo ao demônio, ei, demônio, volte, não gosto de viver sem você. Volte e faça-me sofrer de novo. Você viu? Comece logo a louvar a Deus. Conte os milagres que Deus fez. Fale dele sempre. Ganhe pessoas para Jesus. Esqueça de si mesmo e ministre a outras pessoas. Ministre a vida de Jesus a outras pessoas. Seja equilibrado no seu ministério, seja qual for. Descubra como Jesus fez. Estude a palavra de Deus e você vai saber. E quando descobrir o que Jesus fez, vai e faça o mesmo. Pegue esta Bíblia, medite nela, alimente-se dela. E então pratique-a, porque Jesus disse... Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E se você realmente colocá-la em prática, vai descobrir que a princípio não vai ter sucesso sempre. Conosco foi assim, mas quanto mais praticávamos, mais fé tínhamos, porque víamos os resultados. E assim tínhamos mais fé na vez seguinte e víamos mais resultados. E agora vemos milhares de milagres. Então seria descortês para com Deus se não crêssemos, não é? Oh, voz de pouca fé, oh, não, voz de grande fé, fé suficiente para obedecer Jesus. E se você crê que o poder de Deus habita em você, você tem a autoridade de Jesus. Então, ao tratar com demônios, quando estão atacando alguém, possuindo-os, controlando suas mentes, você apenas prende o diabo e o expulsa. E o capítulo 12 de Mateus diz que se você quer roubar o reino de Satanás, isso é paráfrase, se quer roubar o reino de Satanás composto de poderes demoníacos entre as pessoas que são pecadoras, então você e não outra pessoa, você deve primeiro prender o diabo ou o homem forte pelo poder do Espírito de Deus que está em você. E então você assume controle sobre esses demônios e os expulsa. Você corta a ligação de Satanás com seu servo e o expulsa depois de prender o demônio. Aleluia, louve a Jesus, glória ao Senhor.